Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a tomada de decisão em relação à renovação ou recuperação de um pasto. Espera a vinheta que seu vídeo já vai começar. Então, pessoal, antes da gente continuar com o vídeo, já quero pedir para vocês se inscreverem no canal. É importante que vocês se inscrevam para poder saber, né, todas as novidades que a gente vai estar trazendo para vocês. Então, vamos lá. Hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a tomada de decisão em relação a renovar ou recuperar uma área. Mas, professora, qual é a diferença de renovar ou recuperar? Então, vamos lá falar um pouquinho de conceitos, tá? A recuperação de uma área é quando você vai fazer todos os tratos agronômicos para que você possa, então, recuperar a produtividade dessa área sem trocar a planta forrageira. Então, quando você não troca a planta, você está recuperando. Quando você vai renovar, você vai trocar essa planta forrageira. Então, muita gente que usa o termo reforma. Eu não gosto muito de usar a terminologia reforma de pastagens, mas dá para entender que quando o cara vai fazer uma reforma, ele vai trocar a planta forrageira. Então, vamos lá, né? O que seriam esses conceitos? O que eu decido? Eu vou fazer o quê? Eu vou renovar ou eu vou recuperar? Então, quando eu tenho um pasto que ele não está com alto índice de degradação, é aquele que a gente chama de nível 1. Eu começo a perceber que os animais não têm mais aquele mesmo desempenho, eu começo a perceber que tem alguns espaços vazios no solo, uma outra folha larga está aparecendo por ali, então eu já começo a desconfiar que aquele pasto está perdendo produtividade. Muitas das vezes não é necessário eu trocar essa planta forrageira. O que eu preciso fazer é não deixar esse processo de degradação se instalar. Então, nesse momento, é aí que nós vamos entrar com esse processo de recuperação. Às vezes, só o descanso dessa área vai ser suficiente. Então, a prática agronômica que nós vamos utilizar para recuperar a produção dessa área é um descanso. Daí a importância que a gente tem em dividir nossos pastos, para a gente conseguir fazer, né, esse pastejo alternado. Então, a gente tira o gado, deixa aquele pasto descansar, passa para uma outra área e depois a gente vai perceber que essa área já se recuperou, consegue competir melhor com plantas invasoras, aumenta o perfilhamento e o gado pode voltar e continuar tendo o mesmo desempenho. Mas quando a gente já começa a ver que os espaços vazios são um pouco maiores, tem mais invasão de plantas, né? A gente ainda não está observando nenhum aspecto relacionado à erosão, mas esse desempenho está menor, a taxa de lotação está menor. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma análise de solo para a gente saber se está faltando cálcio, se está faltando magnésio, se está faltando fósforo, o que está acontecendo ali. Algum nutriente está faltando. Então, às vezes, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a calagem por cobertura, faz adubação fosfatada no início do período chuvoso, depois faz a aplicação de um adubo nitrogenado, controla o manejo para que a gente não force muito esse pasto e a gente está recuperando. Não mexi com a planta, não fiz nada relacionado ao revolvimento do solo. Mas quando a gente já observa que a maior parte das plantas que estão naquele meu pasto são outras plantas que não a forrageira que eu quero, aí eu já começo a me preocupar com o processo de revolvimento, que seria aquela reforma, que seria essa renovação, tá? Então, essa reforma ou renovação, não necessariamente eu troco a forrageira, porque eu posso fazer os revolvimentos do solo ali, trazer o banco de semente, uma calagem, uma adubação, jogo mais um pouco de semente e a minha área está toda pronta de novo. Mas se eu quiser trocar a planta forrageira nesse processo de reforma, eu tenho que terminar, né, de eliminar aquele resto de vegetação que existe ali, porque a gente está falando de um pasto que está com muita área descoberta, um pasto completamente rapado. Se tiver muita invasora de folha larga, o ideal é que a gente elimine essas plantas e aí depois a gente vai entrar com todos os tratos agronômicos, né? Então, a gente vai fazer aração para incorporação de calcário, né? Ou então a grade mais pesada, a gente não tem recomendado muito a utilização de arado. A gente vai fazer uma gradagem leve na sequência, nós vamos comprar semente de qualidade, vamos fazer adubação fosfatada no momento da semeadura e aí a gente vai ter reformado ou renovado esse pasto. Agora, uma coisa extremamente importante ser dita para vocês. O pecuarista, muitas das vezes, tem um anseio enorme para trocar a planta forrageira. Pura e simplesmente porque ele viu uma reportagem, ou viu um vídeo que a professora Janaína fez aqui, de um capim que é muito bom, né, está muito bem adaptado, que não sofreu tanto na seca, eu quero esse capim para mim. E aí ele faz uma reforma. Às vezes não era necessário que ele fizesse essa reforma. A reforma, a renovação, ela é muito mais cara do que a recuperação. Então o processo se torna oneroso. E se você não sabe manejar adequadamente aquela planta que você trocou, daqui a 2 anos você tem que fazer uma outra renovação, uma outra reforma. E não tem pecuária que se sustente dessa forma.
A gente está trabalhando com uma forrageira perene. Então, quando você coloca essa semente no solo, a esperança é de que pelo menos daqui a 20 anos você não coloque outro tipo de semente, porque a planta está se perenizando. Ela tem essa capacidade, mas ela só faz isso se ela for bem manejada. Então, se o pecuarista tem uma braquiária rapada, com solo descoberto, cheia de plantas invasoras, provavelmente ele não teria capacidade de manejar um pânico, que é uma planta mais exigente. Então, a simples troca da forrageira não vai resolver o problema dele. Pode resolver no primeiro ano, que você vai fazer um revolvimento de solo, vai mineralizar um pouco a matéria orgânica, mas depois, se você não manejar bem, daqui a 3, 4 anos você está reformando de novo. Né? Então, isso aí não é o ideal, isso não faz parte de uma pecuária competitiva. Então, esse anseio de buscar o capim milagroso, aquele que vai resolver o problema da sua fazenda, nós precisamos dar uma freada nisso, pessoal. Muitas das vezes eu vejo pecuarista assistindo um programa, querendo trocar a planta forrageira, e isso às vezes não vai resolver o problema. Porque numa escala de prioridade, aprender a manejar a planta que você já tem vai te dar um resultado muito maior do que trocar por outra que você acha que vai ser mais produtivo. Mas que quando você avalia o custo-benefício, o quanto de dinheiro você gastou para trocar essa planta e o quanto ela vai te dar num curto intervalo do tempo, porque ela logo vai se degradar, você vai ver que não compensa. Então tudo tem que estar na ponta do lápis. Então, quando você for escolher uma planta forrageira para fazer essa renovação, você tem que saber se você tem capacidade de manejar aquela planta. Porque muitas das vezes a gente troca a planta, mas não sabe manejar. Daqui a 3, 4 anos estamos trocando de novo. E isso aí é de dar pena, porque é muito dinheiro que vai pelo ralo. Então, às vezes, só de você ter recuperado aquela sua área de braquiária que estava lá, você gasta muito menos dinheiro e vai ter um impacto positivo muito maior no ganho de peso, no desenvolvimento e no desempenho dos seus animais. Tá bom, pessoal? Esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Avaliem bem se de fato há necessidade de vocês trocarem a forrageira das propriedades, porque às vezes a troca da forrageira só vai gastar dinheiro e daqui a pouco a gente tem que fazer de novo outra reforma e isso não é bom para o bolso de ninguém. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque assim a gente consegue fazer o Forra de Cultura e Pastagem chegar ao maior número de pessoas possível. Quem tiver interesse em adquirir o livro Todo Ano Tem Seca e o livro Seu Dinheiro é Capim, o link vai estar aqui na descrição para vocês, tá bom, pessoal? Aproveito para convidá-los a seguirem a gente em todas as nossas redes sociais. Nós temos um grupo no Telegram, o link também está aqui. É um grupo bem bacana de discussão, a gente tem mais de 3.000 pessoas lá falando de pastagens. Então, convido todos vocês que ainda não participam para participarem conosco. A gente tem um podcast no Spotify, pede aí para o pessoal colocar para vocês ouvirem, né, com vários episódios, com pessoas fantásticas conversando conosco. Tenho certeza que vocês vão gostar. E também lá no Instagram. Fica todo mundo convidado a seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.